Olá pessoal, para quem ainda não me conhece, meu nome é Larissa e o vídeo de hoje nós temos um convidado bastante especial, é o Carlos Eduardo Quintanilha Vaz de Oliveira. Ele é formado em Física e mestre em Ensino de Ciências pela Universidade de Brasília, trabalha diretamente em projetos vinculados à Agência Espacial Brasileira desde 2006 e atualmente ocupa o cargo de coordenador de segmento de solo da Diretoria de Gestão e Portfólio. Dentre as suas responsabilidades está o acompanhamento da operacionalidade das infraestruturas de desenvolvimento de satélites e veículos lançadores, de operação de satélites e realização de lançamentos. Muito obrigada por estar aqui hoje, Carlos Eduardo. Posso te chamar de Dudu? Por favor, eu que agradeço a chance de estar aqui. É muito legal ter um canal desses de divulgação científica de alto nível que busca pela informação de qualidade para as pessoas. É muito legal, Larissa, você está de parabéns. Muito obrigada, Dudu. E o vídeo de hoje é sobre a Agência Espacial Brasileira. De novo, muito obrigado, Larissa, pelo convite. Vamos falar aqui um pouco sobre o segmento solo do Programa Espacial Brasileiro, mas antes da gente começar a falar do segmento solo, a gente tem que dividir e entender o que é o segmento solo. As missões espaciais, basicamente, elas são separadas em 3 tipos de segmento. A gente tem o segmento do espaço, que é o satélite em si. A gente tem o segmento de lançadores, que é o desenvolvimento dos veículos lançadores, as operações. E a gente tem o segmento solo. E o segmento solo a gente pode dividir mais ou menos em 3 partes, que é a parte que faz o controle da missão, a parte que faz a análise das missões, né, pega os dados, conversa com o payload, e tem a user segment, que o pessoal chama das aplicações. Então, você tem um equipamento dedicado para fazer o controle do satélite e ver a saúde do satélite, vamos dizer assim. Um outro equipamento que pega os dados científicos, vamos dizer assim, do satélite. E, por fim, você tem o segmento dos pesquisadores e dos cientistas que usam esse dado e desenvolvem ele e geram uma aplicação, alguma coisa que vai ajudar a sociedade. No seu caso, eu acho que você trabalha muito com os dados da astronomia, astrofísica, satélites como Planck, vai trabalhar com dados, né, do James Webb. Então, você está nessa parte aqui de user segment. E eu estou num misto entre a parte de controle e a parte de recebimento de dados. Eu cuido dessas 2 áreas dentro dos programas da Agência Espacial. Então, vamos continuar aqui, né? O objetivo do Programa Espacial Brasileiro é ter um satélite nacional lançado de um centro de lançamento no nosso país com um veículo lançador nosso. Então, a gente teria que ter o Brasil nessa interseção dos 3 segmentos aqui, certo? Esse sonho brasileiro começou lá em 1979 com a Missão Espacial Completa Brasileira e teve alguns percalços, a gente espera poder concluir ela muito em breve. E a gente não pode dar um prazo porque trabalhar com especialmente nos veículos lançadores, trabalhar com prazo é uma coisa um pouco complicada. Você vê que a própria NASA estava prometendo um heavy launcher, né, um lançador pesado, e até agora não conseguiu, desistiu e subcontratou a SpaceX. Então não é alguma coisa muito trivial de ser feita. Por isso que a gente não dá prazo, mas estamos trabalhando nisso e deve ter um teste para o veículo lançador de microsatélites, vamos botar aí 2020, final de 2021, talvez começo de 2022, um teste que o foguete vai voar só com o primeiro estágio dele. Primeiro e segundo, não vai voar completo. Tá? E aí, para cumprir esse objetivo de termos a missão espacial completa brasileira, a gente tem que desenvolver as tecnologias de satélites e de veículos lançadores. A gente tem que conseguir fabricar e testar esses satélites e lançadores. A gente tem que conseguir realizar o lançamento do país, operar esse satélite e disponibilizar as aplicações. Então, com isso, a gente vai estar atuando da forma completa numa missão espacial independente, vamos dizer assim, né? Os satélites, a gente até já consegue fazer boa parte deles sozinho. Em breve deve ser lançado lá pela Índia o satélite Amazônia 1,
e ele é o primeiro a utilizar a plataforma multimissão, que é um conceito quase que comum para todas os projetos espaciais que utilizam uma plataforma única e você coloca vários payloads, várias cargas úteis diferentes nele para poder baratear e, de certa forma, tornar mais rápida a conclusão dessa missão, né, o desenvolvimento dessa missão. Então, fica de olho aí, quando tiver esse lançamento confirmado, eu vou avisar para vocês, vocês vão fazer vão ter que fazer, hein? Promessa é dívida. Uma live falando sobre o que é o Amazônia e qual é a importância do Amazônia para a sociedade brasileira. Eu acho que vai ser uma coisa muito legal ter esse... Importante, sim, concordo. E aí, quem são os atores do Programa Espacial Brasileiro que tem por objetivo, né, que tem como missão cumprir a Missão Espacial Completa Brasileira? Então, o Programa Espacial Brasileiro ele é organizado por meio do Sistema Nacional de Desenvolvimento das Atividades Espaciais, o SINDAI. E ele coloca a AEB, Agência Espacial Brasileira, como um órgão central que tem por objetivo, como competência, organizar e coordenar o programa espacial e seus projetos entre os diferentes entes. Então, os principais entes públicos que a gente tem o próprio INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é o responsável por desenvolver e operar a maior parte dos satélites, né? Então, a gente tem, o INPE lançou lá em 93 o SCD-1 e em 98 o SCD-2, fora os satélites da parceria com a China, né, os CBERS, China Brazil Earth Resource Satellites. E agora ele está partindo para uma espécie de voo solo, que é o Amazônia 1. Então a gente deve conseguir lançar o Amazônia 1 e vai ter uma quase autonomia, vamos dizer assim, para a gente poder ter uma qualidade nos nossos satélites e trabalhar com outras missões. E do lado dos veículos lançadores, nós temos o Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial. Você estudou no INPE, deve lembrar que eles dividem cerca, sim, um do lado do outro. E dentro do DCTA, a gente tem os institutos, que são o Instituto de Aeronáutica e Espaço, que é o responsável por desenvolver o veículo lançador, era ele que fazia aquele VLS, o VLS foi descontinuado e a missão nova, o desafio novo é o VLM. Então não é mais o veículo lançador de satélites, é o veículo lançador de microsatélites, que é um conceito mais novo, usando envelopes motores menos pesados, porque mudou de aço maragem para diminuir o peso, a massa mesmo. Está usando agora fibra de carbono. Então vai ter uma vantagem de desempenho aí e você consegue, com um projeto menos complexo, colocar uma carga útil equivalente, vamos dizer assim. E temos os dois centros de lançamento, também subordinados ao DCTA, que é o Centro de Lançamento de Alcântara, que fica em Alcântara, no Maranhão, e o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, que fica lá em Natal. Mas o decreto que institui o SINDAI, ele prevê que a indústria e as universidades também fazem parte desse sistema, mediante formalização de convênios e acordos de cooperação. Então, a gente tem alguns projetos em universidades, especialmente pequenos satélites, que são fruto dessas parcerias que a Agência Espacial faz com essas universidades. E a indústria, que a gente tem por objetivo fomentar, inserindo ela nos nossos projetos, contratando dela o máximo de soluções e produtos possíveis, desde que a gente garanta a qualidade desses produtos para poder viajar para o espaço. Dentro da infraestrutura de desenvolvimento dos satélites, em especial, a gente tem um grande laboratório, que é o maior laboratório do Hemisfério Sul, que é o Laboratório de Integração e Testes. Também fica lá no INPE, em São José dos Campos. Lá fazem muitos e muitos testes, não só para os satélites e produtos espaciais, mas também é utilizada essa infraestrutura para poder fazer testes para a indústria em geral. Então pode ter certeza que todos os celulares que são vendidos aqui, aprovados com o selinho da Anatel, algum momento passaram por testes. Os automóveis, quando eles precisam ser homologados, eles também passam lá dentro do LIT para fazer os seus testes. Então, é uma estrutura que, além de servir para o programa espacial, serve para a indústria em geral no Brasil. Então, a gente vê que
quando a gente está trabalhando com o espaço, a gente envolve outras atividades também. A gente capacita outra parte da nossa indústria, além da indústria espacial. Então, nesse âmbito, eu já tenho uma pergunta para você, que é exatamente a respeito dos satélites, né? Eu queria saber se o Brasil tem tecnologia para desenvolver satélites 100% nacionais. E também que você contasse um pouquinho da história, né, dos satélites brasileiros no espaço. Bom, é isso. A gente tem competência e condições de fazer um satélite totalmente nacional, exceto de um pequeno subsistema que a gente está contratando e pegando a tecnologia, vamos dizer, aprendendo assim com os argentinos, que é o ACDH. Então, o Amazônia 1, a única parte dele que não é nacional, que foi desenvolvida lá por fora, é o ACDH, que veio da INVAP, da Argentina. E quanto à história dos satélites nacionais, aqui embaixo a gente vê o SCD, esse octógono. Esse foi o primeiro satélite que o Brasil fez. Foram dois iguais, um lançado em 93, outro lançado em 98, e eles são... vai ficar pesado falar assim, mas eles são espelhos que ficam lá em cima, né, dando voltas na Terra e refletindo ondas que vêm, os dados que vêm de uma plataforma de coleta de dados que está aqui no solo. Se você pensar assim, você tem, vamos dizer, numa fazenda, você tem lá uma plataforma que possui o radiômetro, pluviômetro, né, termômetro, medidor de velocidade do vento, né, anemômetros. E tudo isso ele manda um sinalzinho lá para o satélite, esse satélite ele recebe, amplifica e manda de volta, né? Ele reflete mesmo. E aí a antena lá que está em Cuiabá, ela recebe esse dado e passa para o setor de segmento do usuário, onde vão ser feitas as aplicações, e esses dados do SCD são utilizados até hoje, especialmente na previsão do tempo. Então, todo dia a gente vê que tem previsão do tempo e clima do INPE lá nos principais jornais. Sai desse, né? Alguns dos dados saem desse satélite. Não, pode falar, tem mais pergunta, mais coisa? Não, eu queria saber realmente as funções desses satélites, porque nós não temos ainda satélites de astrofísica, por exemplo, né? Todos esses satélites têm outras funções, como você mencionou, meteorologia e diferentes funções. Sensoriamento remoto. O CIBES ele é de sensoriamento remoto, tá? Ele tem lá as câmeras multiespectrais e algumas específicas, né, em cada comprimento de onda, e ele faz coleta de dados ambientais por meio do sensoriamento remoto, a órbita polar. Aí passando aqui, a gente tem aqui uma imagem que é um dos cibers antigos sendo testado lá no LIT, né? Um modelo de engenharia, possivelmente, porque você vê que ele não está muito... as pessoas não estão tomando tanto cuidado com ele. Você vê que tem pessoas sem touca, pessoas sem máscara. Isso quer dizer que não é um protótipo de voo esse aí, né? No de voo a gente tem que tomar muito cuidado porque não pode ter absolutamente nenhuma contaminação dele. E na parte de desenvolvimento de veículos lançadores, nós temos lá dentro do Instituto de Aeronáutica e Espaço os laboratórios e uma infraestrutura de teste também. Essa infraestrutura de teste, a mais bacana dela é um banco de teste que fica na usina Coronel Abner. E lá é onde são dados os tiros em banco dos veículos, né, dos motores foguetes que são desenvolvidos lá. Eu botei aqui como exemplo um videozinho dele, do teste em banco que teve do último. Olha o tamanho do foguete. Ele tem 1 metro de diâmetro. Imagina o barulho disso ao vivo. Deve ser uma coisa que deve tremer tudo. Eu vou passar. Já está no finalzinho dele, terminando a queima. E aí, se a gente pensar, Larissa, olha só, esse motor foguete aí levou pelo menos 2 anos, 2 anos e meio a ser desenvolvido entre o material que está fazendo o propelente dele, proteção térmica, qual é o envelope motor, o material do envelope motor, como fazer a solda desse envelope motor para ele aguentar essa pressão. Até os ignitores têm uma qualificação super especial, então isso não leva menos de 2 a 3 anos para desenvolver um motor desse.
e ele é utilizado durante um minuto e pouquinho, como a gente viu aqui. Porque esse é exatamente um desses que voa, que bota embaixo da carga útil para lançar ela. Então, é realmente uma coisa assim, muito crítica numa missão espacial. Você, por um pequeno erro, pode causar um prejuízo muito grande. Isso quando eu não estou falando de vidas, né, como o acidente que já aconteceu lá atrás. Estou falando de perder o satélite ou perder a missão, o que já é bastante triste, bastante ruim. E lá no IAE tem essa divisão de integração e ensaios, que são eles os responsáveis por, vamos dizer, bolar esses testes, né, e fazer toda a instrumentação para garantir que, quando tiver o teste, os dados que você vai coletar dele sejam relevantes para poder fazer a análise e validar ou ter que mudar o seu projeto do motor foguete. Também, todos os objetos de carga úteis que são lançados pelo IAE são analisados por essa divisão de ensaios. Essa foto aqui são um grupo de pesquisadores que coloca experimentos no foguete suborbital. E aí, isso aqui é no cantinho embaixo, é um experimento que voa no foguete VSB-30, que não é um lançamento orbital, mas para fazer pesquisas em microgravidade. Ele passa por shakers, passa por compatibilidade eletromagnética, um monte de testes que os satélites também têm que passar. Então, esse aqui é um mini-LIT, vamos dizer, essa divisão de integração e ensaios. Mas quando precisa ser alguma coisa maior, aí vai todo mundo lá para o LIT, sim. Tá. E puxando esse gancho aí de veículos lançadores que você está falando, eu queria saber se o Brasil também possui já tecnologia para lançar satélites. E se temos nossos satélites, a maioria são lançados por outros países, certo? Então, nós já temos essa tecnologia? Estamos trabalhando no VLM, né? A gente tinha o VLS, que chegou a fazer 2 voos. Um voo em 97, um dos motores não acendeu do primeiro estágio. Um voo de 99, o segundo estágio, ele explodiu quando ele ignitou. O pessoal suspeita que a vibração do primeiro estágio fez o grão propelente quebrar, trincar no segundo estágio, e quando ignitou, aumentou a pressão muito fortemente, e de uma vez ele explodiu. E o terceiro, a gente teve um acidente que não conseguiu nem levantar voo, foi aquela tragédia lá em Alcântara. E antes que você pergunte, que eu sei que todo mundo está louco para saber, Alcântara está reconstruída desde 2012, a torre móvel de integração. Já a gente vai falar um pouquinho mais, mas esperamos ter lançamentos de Alcântara já a partir do final do ano que vem, lançamentos comerciais, não com veículos brasileiros. O brasileiro deve demorar um pouquinho mais. Então, mas quando você acha assim, um prazo? Você falou no início do vídeo um prazo para o Brasil começar a lançar satélites 100% nacionais, com veículos 100% nacionais das nossas bases aqui no país. Tem uma previsão? A gente tem a previsão do teste do segundo e terceiro estágio, né, que são as partes de cima do VLM, para qualificar o sistema de navegação, o sistema de controle, e aí sim a gente tentar partir para o voo definitivo, que é colocar um objeto em órbita. Eu estimo que esse voo de qualificação ocorre entre 2021 e 2022, e aí mais 1 ano e meio, 2 anos depois, para a gente ter o primeiro voo orbital. Isso se tudo for qualificado e der certo, porque se a gente tiver problema, e os problemas são normais, tá? Especialmente no sistema de controle, a gente vai ter que voltar um pouquinho para o projeto, e aí pode demorar um pouquinho mais de novo. O que não é assim... É muito difícil aprender essas coisas sozinho, Larissa. Ninguém te ensina. Não tem um livro que diga faça assim. E ninguém quer que você faça. A verdade é essa. O resto do mundo não quer ter um outro concorrente para poder perder os clientes deles. Seja perder nós mesmos como cliente ou nós pegarmos outros clientes que eles poderiam estar vendendo. Então ninguém vai ensinar a gente a fazer isso. A gente tem que aprender sozinho olhando a literatura, mas basicamente por tentativa e erro. Na parte de operações de satélites, a gente tem 2 centros de rastreio e controle. Um deles fica lá em Cuiabá, que é o centro geodésico da América Latina, né, da América do Sul, e o outro fica lá em Alcântara. Alcântara é um backup, ele é totalmente operacional também, funciona tudo direitinho, mas ele é uma espécie de plano B.
O plano A mesmo, o centro, fica lá em Cuiabá, no Centro de Rastreio e Controle. Inclusive, a gente já está tendo problemas porque a cidade de Cuiabá está crescendo bastante. Estamos tendo dificuldades com interferência eletromagnética dos celulares, das torres de celular. E também tem uma previsão de construção de um condomínio que deve dar uma barreira física para as antenas. Então, algumas das antenas tem um projeto sendo estudado para mudar as antenas lá para a Chapada dos Guimarães. Aí sim, lá é uma área de preservação ambiental, e aí não vai ter problema de crescimento populacional, crescimento de cidades para atrapalhar a operação. Lá é muito legal Cuiabá, esse centro de controle, eles passam o dia inteiro mexendo nas antenas, todo dia, na hora 10h30 da manhã, mais ou menos, que os nossos satélites de sensoriamento remoto, eles são heliosíncronos, então todo dia mais ou menos entre 10h30 e 11 e pouco da manhã, eles cruzam o Equador. Ali fica terror e pânico, todo mundo correndo, cada um numa estação, cada anteninha apontada para um satélite, e depois que pega esses dados todos do satélite de sensoriamento remoto, fica cada 1h30, 1 hora, pegando os dados do SCD. Então eles ficam operando 24 horas, 7 dias por semana. Na parte da noite, o SCD tem um pouco de dificuldade, porque as baterias deles já não estão muito boas, então perdem algumas passagens, mas ainda assim, depois de quase 20 anos lá em órbita, ele ainda está funcionando, os dois. O INPE sabe fazer satélite bem. Os satélites foram feitos lá no INPE, o SCD-1 e 2, todinhos. E aí, centros de lançamento. Né? Tem os dois, o primeiro, mais antigo, é a Barreira do Inferno, e todo mundo sempre pergunta, mas por que esse nome Barreira do Inferno? E é uma história muito legal que a Barreira do Inferno fica ali na praia de Ponta Negra. Né? O Morro do Careca, lá em Natal, é parte do centro de lançamento. E ali, Ponta Negra, antigamente era uma vila de pescadores. E eles usavam as falésias que tem no centro de lançamento como marco para poder achar a posição deles. Porque quando o sol quando o sol está nascendo, ele reflete muito vermelho nas falésias que tem lá. São morros muito vermelhos. E aí fica um clarão vermelho que o pessoal chamava da Barreira do Inferno. E aí o nome ficou. Inicialmente ele era o centro de lançamento de foguetes da Barreira do Inferno e depois teve o nome alterado para Centro de Lançamento da Barreira do Inferno. Já o CLA, ele teve que ser desenvolvido, né, criado, porque a cidade de Natal, lá em 79, já tinha crescido muito e chegado muito perto do centro de lançamento, ao ponto de que, por questões de segurança, não pode fazer mais lançamento de grande porte lá. Então, todos os foguetes que a gente lança lá são foguetes de menor porte, de um estágio só, e o último lançamento assim, científico que eu acompanhei lá foi em 2012, um lançamento noturno de um VS-30 que chegou a mais ou menos uns 130, 150 quilômetros de altitude, com uma sonda Langmuir para estudar o plasma da ionosfera que está lá em cima. O último lançamento que eu acompanhei desses de grande porte lá da Barreira do Inferno. Grande porte, mas ainda de um estágio. E comemorou 40 anos da cooperação Brasil-Alemanha. O nome da operação foi Brasil-Alemanha. De uma maneira geral, né, o centro de lançamento ele não está ali só para poder fazer preparar, lançar e rastrear, né? Ele está o tempo todo se atualizando. Essa imagem aqui é o primeiro centro de controle lá da Barreira do Inferno. Hoje em dia, eu não tenho a foto aqui, mas está tudo melhor, está tudo bem mais moderno, não está digital ainda a Barreira do Inferno, Alcântara já está digital, mas esse daqui é um centro, você vê que tem que atualizar, porque senão estaria todo mundo fazendo essas coisas analógicas até hoje. Os principais centros de lançamento do mundo, e aí a gente vê a linha do Equador e percebe que Alcântara está mais próximo da linha do Equador. Alcântara também fica aqui numa faixa aproveitável que está um azimuth muito grande. Você pode lançar de 5 graus para baixo, botar ele 5 graus para baixo, o veículo, ou aqui está dizendo 3 graus, mas 3 graus para cima é uma coisa muito tranquila. Você pode lançar até órbita 90 graus, o azimuth mesmo. Só que não tem, vamos dizer, serventia essa órbita 90 graus. Você teria que colocar mais baixo, 98, para poder fazer os sunsíncronos. Só que se a gente pensar assim, Larissa, olha só, quando a gente quer lançar um satélite equatorial, a gente quer estar na linha do Equador para aproveitar a rotação da Terra. Se você quer lançar um satélite polar,
Qual é o lugar mais longe da Terra que você quer estar? Eu quero estar o mais longe do Equador. Então, para lançar satélites polares, de fato, Alcântara não é um bom lugar. Mas para lançar satélites equatoriais, e especialmente a gente fala dos geoestacionários, é uma economia muito grande de combustível. Tá, já falando sobre isso, você já tinha falado anteriormente, né, que a Alcântara já está reativada e porque muita gente tem interesse nesse assunto e não é mais tão divulgado na mídia como foi o acidente que aconteceu em 2003, né, matou 21 pessoas, isso, né? E depois nunca mais Alcântara entrou muito na mídia, as pessoas ficaram sem saber se ainda estão sendo feitos lançamentos. Então, você já falou que sim, e eu queria saber qual foi o impacto dessa perda para o Programa Espacial Brasileiro e como é que a gente está hoje. Olha, a perda foi muito grande, porque esses 21 que morreram lá eram os maiores, né? Os principais técnicos, engenheiros e funcionários do projeto de veículo lançador. Então, depois que teve esse acidente, a gente sofreu muito com a perda, né, de competência mesmo, pessoas e conhecimentos. E teve que retomar meio que a fórceps. O projeto da torre móvel foi revisto todinho, do próprio veículo foi revisto. A torre foi reconstruída entre 2009 e 2012. Então, aquela torre na qual teve o acidente, ela está totalmente reconstruída e operacional. O veículo lançador de satélites, em 2015, 2016, teve que ser descontinuado o projeto, porque verificou-se que era um projeto muito obsoleto, muito complexo, e era um passo maior do que o necessário. E também tinha tecnologias novas, mais confiáveis e menos complexas, que facilitariam a gente a chegar mais rápido na órbita, né, vamos dizer assim. E aí foi trocado o projeto do VLS pelo projeto do VLM, o Veículo Lançador de Microsatélites, que deve ser lançado aí, né, vai ter aquele teste daqui a um ano mais ou menos, e um ano e meio depois dele a gente espera ter ele orbital. Então, a infraestrutura lá em Alcântara, então, já está pronta, né, para receber lançamentos. Está pronta para receber lançamentos e tem um edital, uma chamada pública da EB para as empresas interessadas em lançar de lá, né, empresas comerciais, que queiram explorar comercialmente a infraestrutura. Outra coisa que eu queria perguntar, que eu estava já passando, batido, é exatamente como a localização de Alcântara, está escrito aí na tela agora, é a melhor localização do mundo, igual você falou para satélites equatoriais, né? Existe alguma cooperação nesse sentido com outros países, para outros países lançarem os satélites a partir de Alcântara? É isso que está sendo viabilizado por meio daquele acordo de salvaguardas tecnológico, que foi assinado há quase um ano atrás pelo Congresso, e agora está na fase de licenciamento das empresas. Então, a EB lançou uma chamada pública, um edital, para que as empresas interessadas em lançar lá de Alcântara que se submetam, que enviem a sua documentação para receber primeiro uma licença de operador, e ele, de posse dessa licença de operador, manda mais um conjunto de dados e informações, e essas assim um pouco mais sensíveis, que são dados do lançamento. E aí eles pedem, né, essa submissão é uma submissão de autorização de lançamento, e aí a gente dá uma janela para eles poderem lançar. Mas isso empresas nacionais ou empresas qualquer empresa. E agências espaciais de outros países também? Qualquer uma. O negócio é que hoje as agências espaciais em si, elas não lançam, né? Tá. Então, assim, você pode ver assim, a NASA lança, a NASA contrata o lançamento. A NASA está sem lançador desde que ela aposentou o Shuttle. E aí, um dos tópicos que as pessoas perguntam muito para a gente é sobre o acordo de salvaguardas tecnológicas. Que as pessoas falam assim, vem cá, o Brasil está dando Alcântara para os Estados Unidos? E aí a resposta é muito clara, não. Está escrito lá no acordo de salvaguardas que, primeira coisa, tudo que está para um lado está para o outro, ele é recíproco.
Então, o que vale para o Brasil, para uma empresa estrangeira aqui no Brasil, vale para uma empresa brasileira lá fora. E o que está escrito são coisas de proteção mesmo, Larissa. Se você tem uma tecnologia embarcada que é muito grande, né, muito sensível, você não vai deixar que as outras pessoas entrem e vistoriem suas coisas. E eu faço um comparativo que é como um box de Fórmula 1. Quando as equipes de Fórmula 1 estão lá naquele box em Interlagos, ninguém pode chegar ali. É a mesma coisa. Se um satélite, e o satélite, para ele entrar aqui no Brasil, ele vai ter que ter uma série de documentos dizendo que ele não é espião, dizendo que ele não é uma arma, dizendo que ele tem fins civis, pacíficos e comerciais. Essas coisas, vamos dizer, positivas, né? Então você vai estar resguardado que ali não tem alguma coisa perigosa. E a gente vai ter que tomar conta e garantir que nenhuma pessoa não autorizada não entre, né? Que a gente garanta que uma pessoa não autorizada fica de fora, não vai conseguir ter acesso. E a gente ainda tem a possibilidade, a gente recebe aqui a lista das pessoas, vamos dizer, dos estrangeiros que virão para cá. Se a gente tiver alguma coisa contra algum estrangeiro desses, a gente pode simplesmente barrar a vinda deles. Falar, não, esse profissional a gente não quer que entre, a gente não quer que participe dessa campanha de lançamento, ou dessa operação. Uma última pergunta que veio da internet, do pessoal lá do Facebook, foi o João Vitor Braga. Ele também perguntou, que acho que é uma coisa também de interesse para todo mundo, né? Qual é o orçamento anual que o governo federal destina à Agência Espacial Brasileira? E eu queria que você aproveitasse e fizesse um comparativo aí, por exemplo, com a NASA, né? Que é a mais conhecida e que é feita mais propaganda a respeito. A gente costuma brincar que a gente está na NASA brasileira, né? Só que a NASA brasileira tem a condição brasileira. Então, enquanto o orçamento da ASA beira ali os 18, 20 bilhões de dólares, porque acontece assim, quando o Congresso americano não tem onde colocar o dinheiro, fala assim, não, está sobrando algum troquinho aqui. Todos eles sabem e falam assim, manda para a NASA, porque nenhum cidadão reclama de dinheiro na NASA. Né? Todo mundo é o orgulho, todo mundo tem orgulho da NASA. Não, eu quero trabalhar na NASA, agora a NASA vem me estudar. É tudo eles. Então, o orçamento deles é o maior do mundo. O nosso orçamento já foi perto da ordem de 400, 300 milhões de dólares. Mas, de um tempo para cá, a gente tem sofrido cortes e contingenciamentos e desde 2017, 2018, o nosso orçamento varia da ordem de 150 a 190 milhões de dólares livres para projetos, que é quase nada. Se você pensar que um satélite geoestacionário, como o que o Brasil comprou lá em 2016, custa 2 bilhões de dólares, quer dizer que a gente vai ter que dividir aí uns 10 anos, parcelar em 10 vezes, né? Igual a gente faz com o nosso carro, nosso financiamento. E para encerrar o vídeo, Dudu, eu queria perguntar para você, ou para você deixar uma mensagem, porque no Brasil, normalmente, as pessoas, quando pensam num curso de física, né, no Brasil é muito difícil ingressar em outras áreas a não ser a área acadêmica. E você é um físico, né, um mestre em física e não trabalha na área acadêmica, trabalha na Agência Espacial Brasileira. Então, qual é a possibilidade assim de trabalhar na Agência Espacial como formado em física? Como é o ambiente de trabalho para físicos aí na Agência Espacial Brasileira? Essa pergunta é muito legal. Várias pessoas me fazem essas perguntas e eu falo assim, olha, acaba que quando a gente entra na Agência Espacial Brasileira, a gente deixa de ser um pouco, vamos dizer, físico de verdade, né, que é esse acadêmico, e vira um analista de projetos. Então a gente tem que fazer planejamento estratégico, a gente tem que fazer análise de risco, e toda aquela formação em física que a gente teve lá atrás facilita muito a gente pegar o guarda-chuva mais fácil e entender quais são cada área, cada texto do projeto que a gente tem que focar. E é muito legal, porque de vez em quando a gente está lá e fala assim, poxa, esse projeto aqui, eu acho que a energia que está aqui dentro não é suficiente para colocar esse camarada em órbita. E aí a gente vai lá para conservação do momento, conservação da energia, faz umas continhas, né, não tão aprofundadas, mas consegue falar, não, a ordem de grandeza está batendo,
Não, ó, isso aqui não tem jeito, vai lá, refaça o seu projeto e manda para mim um cálculo mais detalhado para me convencer de que isso vai chegar, né, vai ter futuro. E quanto à possibilidade de trabalhar lá, aqui com a gente, na agência espacial, a gente está com um quadro pequeno e está sem perspectiva de novas contratações. Então, eu não teria assim, uma garantia, uma certeza de que em 3, 4 anos deve abrir concurso. Né? A gente se conhece desde 2002, 2003, lá na graduação. Você sabe que eu já fazia atividades para a agência espacial, para o programa EB Escola, por meio do programa Astronomia para Todos, né, que a gente fazia parte. E o concurso da EB só foi realizado em 2014. Eu passei 12 anos sendo bolsista, estagiário, e depois acabei sendo contratado como um cargo comissionado dentro da agência espacial para trabalhar lá, até passar no concurso e ser chamado, que isso aconteceu em 2016. Então, para quem não sabe aí que está assistindo, o Dudu fez faculdade de física comigo na UNB e era o meu veterano, né, no curso de física. É um veterano que acabou formando junto. Tá ótimo! Foi muito legal, não? É muito bacana. Eu fico muito orgulhoso de você ter saído lá da UNB, ter feito o mestrado e doutorado lá no INPE, tá vivendo a sua vida. É muito legal ver que os nossos colegas ganharam o mundo. E temos muitos espalhados, né? Quando a gente olha, assim, os que formaram e estudaram com a gente, tem muitos em muitos lugares. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui no canal, Dudu. Foi de extrema valia. Eu acho que muitas pessoas têm dúvidas a respeito do trabalho da Agência Espacial Brasileira, de como está o projeto espacial brasileiro hoje, né? Porque ouve-se muito falar dos projetos do exterior e pouco se fala, inclusive, em divulgação científica do nosso projeto aqui no Brasil. Então, muito obrigada, eu agradeço imensamente sua presença, é uma honra tê-lo aqui, agradeço o seu tempo que você tirou, que estava aí, né, com a sua família em casa, num feriado, para poder estar aqui com a gente. Muito obrigada. Nada, é um prazer estar aqui com você. Eu te parabenizo mais uma vez pelo canal. O Bariogênese vai explodir. Quando a gente tiver o lançamento lá do Amazônia, eu quero vou você de volta aqui no canal para poder explicar esse lançamento. Aí eu faço uma apresentação um pouco mais detalhada sobre o que é o satélite Amazônia, quais são as cargas úteis que ele está carregando e quais serão os principais usuários e produtos que ele vai disponibilizar para a nossa sociedade. Isso mesmo. Muito obrigada, Dudu. Então, para vocês, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não deixem de se inscrever no canal, curtir, compartilhar com os amigos e acionar o sininho para não perder nada. Ficamos por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Um beijo, tchau!